Dá uma olhada nessa obra. O que vocês estão sentindo falta? Claro que são os pilares e vigas. Essa é uma construção onde a gente vai utilizar o método construtivo de alvenaria estrutural, onde a gente não vai ter pilares e nem vigas. Dessa maneira a gente economiza com forma e tempo e consequentemente também armadura em ferro. No vídeo de hoje quero explicar para vocês como funciona e os cuidados na hora de você utilizar a alvenaria estrutural como método construtivo, que é aí um método que está crescendo muito no mercado por conta da sua agilidade, praticidade e economia. Beleza? Então se já curtiu o tema, daquele joinha. Eu sou o engenheiro civil Felipe e vocês são muito bem-vindos aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Quando a gente fala de alvenaria estrutural, a gente está se utilizando do próprio bloco como elemento de suporte. Diferentemente de uma construção convencional, onde a gente tem pilares e vigas, que são as peças estruturais, e os fechamentos feitos cerâmico ou bloco de concreto, nesse caso, vocês olhando aqui em volta, vocês vão perceber que não tem pilares. Estão subindo as paredes. Essas barras dentro dos blocos são a armadura que fazem a alvenaria estrutural ficar amarrada, né? Alguns chamam de agulhas, ponto de grauteamento, enfim, independente, cada ponto desse ele é cheio com o chamado grout, que nada mais é que um concreto com brita zero, tá? Tem o grout industrializado, que é para reparo estrutural, e o grout que a gente roda em obra, que é um concreto com um pedrisco mais fino, que é esse pedrisco aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele é muito mais fino. E por que que tem que ser esse pedrisco e não a brita zero? Vem cá, dá uma olhada mais próxima aqui dos blocos. Se vocês olharem aqui dentro, esse vai ser um ponto de grauteamento, tá? Esses ferros aqui, já eu falo da importância deles, que precisa muito, não pode faltar. Esses são os pontos de grauteamento. Nessas regiões é onde a gente garante a amarração da alvenaria. E como o concreto e o bloco ele tem uma resistência menor quanto à tração, a gente precisa dessas amarrações, esses pontos de grauteamento, tá? Em determinadas alturas, a gente também se utiliza de canaletas. Por quê? Para fazer a amarração da alvenaria. E isso é definido em projeto, tá? Tanto a alvenaria estrutural como uma estrutura de concreto convencional precisa de projeto estrutural. Existem cálculos e análises que seguem a NBR, a BNT, né? Então tudo é feito de acordo com as normas, né? Os estudos, ensaios, tudo mais. Um bom exemplo é o próprio bloco. O bloco que é utilizado aqui, ele tem resistência mínima, ele parte de 4,5 MPa. Então não é um bloco comum. Se vocês derem um zoom, olhar bem de perto ele aqui, ó, vocês vão perceber que o acabamento dele é liso. Se a gente colocar um bloco de fechamento convencional de concreto, vocês vão perceber que o estrutural é mais liso, o acabamento dele é melhor justamente por ele ter uma quantidade de cimento maior, ele tem uma resistência maior. Então se você pretende construir em alvenaria estrutural, cuidado com o chamado bloco semi-estrutural, que é um intermediário entre o estrutural e o de vedação, tá? O de vedação é um bloco comum, onde ele não pode, a gente não consegue lançar carga nenhuma nele, que ele vai dar problema, vai trincar, só serve para fechar o ambiente. O semi-estrutural, ele tem características do estrutural, porém ele não chega a ser totalmente estrutural. Ele pode ser utilizado para algumas situações, abrigo de caixa d'água, né, muros pequenos, ou uma parede que você vai fazer com pilar e viga e você quer mais resistência, um acabamento melhor, enfim, é uma outra situação. Agora um outro detalhe que muita gente esquece na alvenaria estrutural, e é o que eu vejo dar mais problema, é a argamassa de assentamento. Pela parede ser considerada o elemento estrutural, o elemento que vai portar a estrutura, vai suportar a laje e os outros pisos, a argamassa de assentamento ela deve ter um traço correto, tá? O traço dela não é simples. Tome cuidado, porque a gente tem que garantir aqui pelo menos uma argamassa de 12, 10 MPa,
tá? Não menos que isso, porque não adianta a gente ter um bloco super resistente e uma argamassa pouco resistente, né? Até 8 MPa de argamassa passa legal, abaixo disso já começa a ficar complicado. Imagina o bloco 4.5 MPa de prisma, tá? Argamassa 2 MPa, ela vai esmagar, né? Então você cria um ponto de fragilidade e que não seja argamassa, tá bom? Outro ponto muito importante, além das armaduras de amarração, os pontos de grauteamento que vão trabalhar como se fosse a armadura do pilar, a gente tem a amarração da alvenaria, né? Nesse caso, é uma junta-prumo, correto? Quando não é possível amarrar os blocos, seja qual situação for, ganchos em U, aqui, ó. Por quê, pessoal? As cargas, quando a gente faz a distribuição de esforço nas paredes, a gente distribui em todas as paredes. Então, essa comunicação, ela precisa estar amarrada, travada. Então, se você não conseguiu amarrar os blocos intercalando no outro, esse ferrinho aqui, ele é essencial na sua obra. Quando a gente trabalha com alvenaria estrutural em residências, né, principalmente residências que durante o desenvolvimento da arquitetura não foi pensado que seria alvenaria estrutural, a gente não consegue ter modulações perfeitas, né? Não casa o bloco. A gente tem muito recorte, muita parede que vai precisar cortar bloco. Então, ferrinho não tem erro, tá? Pode fazer juntar prumo, não é um crime na alvenaria estrutural, mas você precisa amarrar com o ferro. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrei para vocês aqui que é possível sim utilizar o método de alvenaria estrutural em vez do pilares convencional, né? Que é pilar, viga, laje, que é o método convencional. Claro que tem cuidado, tem a maneira correta de se executar, é um método mais rápido, mais prático, porém que demanda um pouquinho de cuidado também. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, até o próximo e tchau!